Graça e paz, bom dia em nome do Senhor Jesus Cristo. Good morning, amém, amados, em nome de Jesus. Yo, Hario, amém? Olá, como você está? Eu quero neste exato momento agradecer o Senhor Jesus Cristo nesta manhã. Agradecer por esta oportunidade. Deitei, dormi, levantei, fiz os meus afazeres, minhas necessidades. Fui ao monte, cheguei, tomei um café abençoado, um coffer, né? Um coffer com milk, né? Café com leite, abençoado, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu quero compartilhar com vocês uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, graça e paz, irmã Ana Lúcia, em nome de Jesus, seja bem-vinda. Eu quero compartilhar uma palavra, eu quero falar sobre ingratidão. Amados, Jesus ele tem me dado algumas palavras nesse dia de hoje, e nós passamos por isso. E muitas vezes nós falamos, olha, fulano é ingrato, Beltrano é ingrato, né? Ciclano é ingrato. E eu quero falar sobre ingratidão porque nós olhamos da ingratidão das pessoas para conosco, mas não olhamos a ingratidão nossa para com o Senhor Jesus Cristo, para com os seus feitos, para aquilo que Ele fez por nós. E eu quero falar sobre isso, eu quero usar esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo, a qual o Espírito Santo me conduziu. Evangelho de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 diante, nós vamos estar lendo em nome do Senhor Jesus Cristo, mas antes disso nós vamos estar orando. Amados, quero falar um pouco também sobre a oração antes de começarmos a orar. Talvez você não sabe o poder da oração. A Igreja de Cristo ela foi chamada para ser intercessora sobre a terra. As coisas que acontecem na terra é espiritual. Amém? A própria palavra nos relata e nos ensina que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Esses feitos, eles podem ser amenizados, mas através da igreja. Porque nós vamos ver lá que Jesus ele chamou os 12 discípulos, a palavra diz que ele lhe deu poder. Que poder é esse? O nome do Senhor Jesus Cristo. Poder de usar o nome do Senhor Jesus Cristo contra este mal. Só que a igreja, ela parou de orar. A igreja não intercede mais pelos acontecimentos. E eu estava vindo agora do monte, interessante, que quando foi o apóstolo Rogério, pode ser que eu esteja enganado, que teve a visão que algo ia acontecer no Brasil, que ele via aeroportos fechados, que ele via as pessoas usando máscara, que ele via as coisas acontecendo, parece que se levou 7 anos. Eu vou estar vendo isso, amém, amados? Estou só passando para a gente entender aqui. E o povo não se preparou para esta visão. E eu estava ali agora no monte orando, né? Estava no monte orando, e aí eu estava falando com Jesus. Que a igreja, ela não está sendo preparada para os tempos que há de vir. O Covid veio, matou muitas pessoas, levou muita gente, e a igreja fechou até. Teve ministério que parou. Não oravam, não tinha mais culto, não teve ceia, tanto que eu mesmo fiz minha própria ceia, para não ficar sem ceia. Amém? E isso foi acontecendo. Só que há outras coisas que há de vir, e a igreja não está sendo preparada. Por quê? Porque a igreja tem que interceder pelo país, pelo mundo, pelos 4 cantos da terra. Esse é o chamado da igreja. Amém? A igreja que eu falo não é a congregação que você vai lá, que tem o nome, tá? Não é aquela congregação. Ali são 4 paredes, aonde o povo,
A igreja de Cristo se ajunta para se revestir, aprender as coisas de Jesus Cristo e para sair para fora e para se derramar para as pessoas que não conhecem ou que ouviram falar, mas não professam a mesma religião, a mesma palavra, o mesmo sentido, ou não seguem a Jesus Cristo, amém? Porque se falar que é religião, vira bagunça. Então eu vou falar sobre isso também, porque nós como igreja precisamos despertar. Hoje nós vamos falar sobre isso que nós começamos aqui em nome de Jesus, ingratidão. Pessoas ingratas, nós vamos falar sobre isso. Mais tarde, se for possível, eu vou estar trazendo outra live e nós vamos estar falando sobre o dever da oração da igreja pelo mundo. Não é para você ficar orando como ensina aí pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu esposo, pela sua avó, pelo seu tio. Não, amados. Orar por eles, amém. Mas a intercessão da igreja é pelo mundo. Foi por isso que Jesus ele foi e deixou o Espírito Santo habitou em nós. Amém? Mas nós vamos falar sobre isso à tarde, se houver condições. Amém? Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor Jesus Cristo, eu quero neste momento te agradecer, engrandecer, exaltar o teu santo nome. Agradecer a ti por esta oportunidade a qual me concede de estar em nome do Senhor Jesus Cristo, recebendo esta palavra, esse direcionamento através do teu Espírito Santo, aonde nós vamos falar de ingratidão. Eu quero te agradecer por esta oportunidade, aonde esta live chegar, ela venha dar fruto a 100, 60, 30 por 1, ela venha ser compartilhada, aonde esta live chegar, ela venha fazer a diferença, aquele que ver, ouvir, assistir, compartilhar, venha entender o propósito da igreja sobre a face da terra. A igreja de Cristo não é a igreja de ministério A, não é a igreja de ministério B, não é a igreja do pastor A, não é a igreja do pastor B, não é a igreja do apóstolo A, do apóstolo B, não é a igreja da bispa A, da bispa B, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, que foi constituída sobre a face da terra para poder clamar por este país, pelos acontecimentos a qual tem acontecido, pessoas morrendo injustamente, pessoas descendo à sepultura sem conhecer a Jesus Cristo, pessoas sendo assassinadas, pessoas cometendo homicídio, suicídio. Pai, em nome de Jesus, este é o nosso dever como igreja, interceder pela nação, interceder pelo mundo, interceder pela humanidade, que todos os líderes, não importa a denominação, não importa a placa que ele colocou lá na frente, mas como igreja de Cristo, que ele venha ensinar, que ele venha instruir o povo, porque tempos há de vir, que nós vamos chorar, que nós vamos gritar, que nós vamos ter que ficar trancado, que nós vamos ter que fugir. E em nome de Jesus, a igreja não está preparada para isso. E ela precisa ser preparada para a honra e a glória do seu santo nome. Amém. Amém, amados. Em nome de Jesus. Então eu quero compartilhar esta palavra com os irmãos. Nós vamos falar de ingratidão. Nós falamos de dor, trouxemos aqui uma live falando de dor e trouxemos para você um bálsamo para amenizar a sua dor, que é Jesus Cristo, através da oração. Amém? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículo 11 até o 19, nós vamos estar meditando a cura dos 10 leprosos. Vamos lá. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou